tudo bem, gente? Então vamos lá. Hoje mais uma aulinha. É uma pecinha muito simples, uma peça para que vocês possam aproveitar os detalhinhos de papelão de vocês. Uma pecinha que às vezes as meninas compram kit, às vezes tem alguma dúvida. Então assim, o passo já tá bem adiantadinho. É mais umas diquinhas mesmo, tá? E com a correria eu não vou ter tempo de gravar as lives no Facebook. Então eu prefiro deixar gravadinho aqui, porque daí vocês vão ter uma melhor qualidade de imagem e daí acessam o nosso canal no YouTube quantas vezes quiser, compartilha também com quem quiser. Então é isso, gente. Vamos à aula? Então vamos lá, pessoal. O que nós vamos precisar? Retalhos de papelão. Aqui eu já tô com a capinha um pouco montada, adiantada. Eu não vou passar as medidas, mas eu vou explicar como eu cheguei nelas, porque daí vocês podem criar a peça do tamanho que vocês quiserem, tá? Então, como sempre eu falo, primeiro de tudo, deixa eu só deixar aqui, a gente vai definir o tamanho da nossa base para o que a gente quiser colocar, ok? Então, definiu a base, eu preciso entender de que lado que vai ser minha caixa, se minha caixa, a abertura vai ser aqui, ou se a abertura vai ser aqui. Porque a hora que eu definir a abertura, o que eu vou definir? Por onde vai ser minhas laterais menores. Por exemplo, se essa minha caixinha abrisse aqui, as minhas laterais menores seriam aqui. Então, seria por aqui que eu começaria a montagem da minha peça. Como essa caixinha é uma caixinha para um porta-cartão, tudo, eu defini que a frente dela fosse a parte mais estreita. Isso significa que as minhas laterais menores serão essas daqui. Então, nos meus kits, quando eu falo, pegue a base e comece a montagem da caixa pelas laterais menores, não é que ela é menor de tamanho, é menor porque é por ela que a gente começa a montagem, porque é ela que segue exatamente a largura, olha, da minha base certinho, tá vendo? Não sobra nada nem pra cá e nem pra cá. Quando eu falo de lateral maior, falo porque a lateral maior, ela tem a soma da base mais as espessuras dos dois papelões aqui colados. Então, uma coisa que é muito importante a gente saber é com qual espessura de papelão a gente vai trabalhar. Porque a gente sabendo a espessura do papelão, eu vou somar, vamos supor, 8 com a espessura de 2 milímetros, 8,2, com a outra espessura também de 2 milímetros, seria 8,4, um exemplo, tá? Por isso que a minha lateral maior, ela sempre, olha, passa 4 milímetros aqui, porque eu costumo trabalhar para a maioria dos meus kits com papelão de 2 milímetros, ok? Então, olha só, aqui eu já adiantei um pouquinho, eu peguei a minha lateral menor, tá? Porque é por ela que eu vou começar a montagem da peça, por isso que ela se chama lateral menor. Passei cola, colei centralizada sobre o tecido, tá? As duas eu fiz isso. Vou fazer a mesma coisa com a minha base. Como os meus kits são cortados com facas de corte e vinco, o que eu faço? Eu sempre vou colar o tecido na parte arredondadinha do papelão. Por que as quinas desse papelão tá arredondada? Porque é por onde a faca entra. Então ela faz pressão, então ela dá uma leve amassadinha aqui nas pontas. Se vocês cortarem o kit manualmente, quando terminar o corte, passem uma lixa no ângulo de 45 graus para que o produto a ser colado de vocês tenha melhor aderência, seja o tecido, seja o papel, tá bom? Então, olha só, umedeço o rolinho entrando devagar na cola. E aquilo que eu sempre falo, não é a quantidade de cola que mancha o tecido. Eu preciso que ele tenha uma quantidade de cola, olha, suficiente para que penetre na fibra do tecido e na fibra do papel, sem faltar umidade para as duas peças. Passo a mão levemente, porque é sempre o peso da nossa mão que faz manchar o nosso tecido, não é a qualidade da cola. Como a frente, aqui olha, vamos cortar só 3 lados, aqui, aqui e aqui. Por que eu não vou cortar esse lado aqui? Não vou cortar. Porque esse lado vai ser a parte da boca da minha caixa. Então, onde tem boca, eu preciso deixar o tecido. Então, olha, corto aqui, aqui e aqui. Essa daqui a gente vai virar. Com um pouquinho de cola, eu passo bem. Faz sempre uma sujeirinha na espessura do papelão.
E com a espátula, a gente sempre vai virar. Olha só. Essa sujeirinha no papelão, gente, evita com que essa partezinha aqui fique fofa. Porque se ela ficar fofa, dá a impressão de peça torta. Já para as minhas laterais, eu preciso deixar... Vou cortar 3 lados. Nessa daqui, o que que eu fiz? Eu passei um pouquinho de cola aqui na quina e esperei secar. Por quê? Eu não vou dobrar assim e virar assim, porque eu acabo criando um volume aqui na peça. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma tesoura. Deixa eu ver se tá aqui. Ó. Uma tesourinha. Eu vou cortar em direção à ponta, nem abaixo e nem acima dela, tá? Realmente, gente, ó, na direção da ponta, ó. E aqui também, ó, na direção da ponta. Fazendo isso daqui, eu faço com que eu tire o volume e aqui eu tenho um bom acabamento na quininha dela. Então, eu vou virar. A gente vai passar cola aqui também, ó. Cola na espessura do papelão, com a espátula eu viro. A mesma coisa aqui, ó. Passo cola bem passadinho, com a espátula sempre de baixo pra cima, limpa. E aqui a mesma coisa. Olha só, eu tenho uma quina bem perfeitinha aqui, ó. Tá bom? Olha que bonitinho. Aqui, vou fazer da mesma forma. Então, eu passo aquela colinha aqui pro tecido ficar um pouquinho mais durinho. Agora, eu tenho que ver que lado que eu vou fazer, porque aqui, ó, ela tem que ficar exatamente espelhada, uma pro lado da outra. Se eu faço aqui, desse lado, sem pensar, quando eu for colar ela na caixa, ela vai ficar do lado oposto. Então, é esse lado aqui que eu preciso trabalhar. Então, aqui também, ó, venho aqui, corto a quina e corto a quina. Passo cola aqui, ó, sujo a espessura do papelão e viro. Aqui a mesma coisa. Então, olha só, não tenho volume nenhum aqui na minha peça, minha quininha tá bem feita, tá? Então, eu tenho ela exatamente espelhada, ó. Tá vendo, ó? Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom, ó? Peça com tecido, bem espelhadinho. E a minha base, que eu peguei, colei o tecido, cortei rente 3 lados e virei um. Então, onde vai ser virado, vai ter tecido em toda a boca, ó. Porque aqui vai ser a boca da minha caixa. Olha só. Tá vendo? Fica tudo bem acabado. Dá pra ver aí? Ó. Agora, essa daqui vai ficar aqui atrás. Eu vou pegar a fita crepe. Então, hora da montagem da caixa, gente. Eu defini o tamanho da base, defini que ela abriria por aqui, então as minhas laterais menores são aqui, porque a frente da minha caixa é essa, e essa daqui é a minha lateral maior, independente dela ser menor de tamanho. Ela acaba sendo maior, porque ela tem a soma da base, mais as espessuras dos dois papelão que vão ser acoplados aqui. Então, vou passar cola na espessura da lateral menor da base, que é por onde eu vou começar a montagem, olha só. Somente cola na espessura, ok? Somente aqui, em lugar mais nenhum. Vou pegar a lateral, ó, coloco sobre a base, com um pedaço de fita crepe eu ponho, seguro e puxo. Opa! Aqui. E aqui. Desviro e vou fazer a mesma coisa do outro lado, tomando cuidado para que a minha lateral
não desmanche. Então, toda vez que eu for virar, eu seguro a peça, porque ela ainda não vai estar colada. A mesma coisa eu faço aqui, ó. Eu alinho aqui a parte da frente, ponho a fita crepe, puxo, dando compressão uma peça com a outra. A mesma coisa aqui, puxo. Gente, não precisa encher a caixinha de fita crepe, tá? Só em pontos estratégicos. Agora eu venho aqui, faço a cola, olha, nas espessuras das 3 partes, das 2 laterais e também aqui na parte do fundo da base, olha. Sempre puxa bem para que ela não fique aquela cola em excesso, tá? Agora sim, com a minha lateral maior, eu venho, olha, tomo cuidado aqui na pontinha. Primeiro, a gente sempre vai fechar uma ponta e depois a outra ponta. Por quê, gente? Fechar as pontas primeiro. Caso o seu kit apresente alguma alteração na medida, vocês conseguem colocar ele para um lado para o outro para poder ficar igualzinho na peça. Só depois vocês podem fechar o fundo. Então, 1, 2. Olha só. Então, a minha caixinha, ó, ela fica pronta. Com a boca bonita. Vendo, ó. Aqui e aqui atrás, tá? Para o acabamento desse daqui, vou fazer a mesma coisa. Passei cola no papel cartão do lado branco, tá? Aqui, olha, uma vai ser colada deste lado, a outra vai ser colada do outro lado. Então, aqui, gente, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, olha. Eu vou cortar até encostar na quina e vou sair, ó. Tá? Aqui também eu vou encostar na quina. Tudo isso pra quê, gente? Pra evitar o volume na peça, ok? Ó, eu já passei cola aqui. Quem não quiser fazer isso, Lê, eu não tenho, eu acho que eu vou estragar minha peça, não tem problema nenhum, gente. Trabalha virando todas as abas, isso não é uma regra, tá? Eu mostro do jeito que eu trabalho pra vocês, porque eu gosto de uma peça que não tenha volume. Então, a gente vai virar, ó. E viro aqui e aqui. Então, novamente, aqui eu tenho uma peça muito bacaninha, ó, sem volume nenhum, tá? E essas duas aqui eu vou deixar exatamente assim. Vou fazer a mesma coisa desse lado. Ó, lembrando sempre que a peça ela tem que estar espelhada, tá, gente? Ó, chego na quina, eu saio. Aqui é a mesma coisa, ó. Cheguei na quina, eu saio. Então, aqui também passo cola. Viro essa lateral menor. Por que que eu tô cortando e não tá desfiando? Porque um pouquinho antes, eu passei um pouquinho de cola e esperei secar, tá bom? Olha só. Então, o que que eu vou fazer agora? Vou pegar minha caixinha. Lê, precisa tirar essas fitas? Não tem necessidade, tá, gente? Pode deixar as fitas, ó. Cola pra cima e cola pra frente. Lê, como que eu faço, como que eu calculo a parte do meu acabamento? Gente, eu vejo o total que tem aqui. Eu deixo sempre 1 milímetro menor aqui e 1 milímetro menor na altura, para que o acabamento ele fique bem encaixadinho, tá? Não fique sobrando e a peça não fique com aquele aspecto de peça chapada. Venho aqui, olha, posiciono, alinho bem bonitinho aqui nessa pontinha. E vou colocando fita crepe. Uma do ladinho da outra, porque como a gente põe muita umidade por conta da cola, aqui a gente só colar. Aqui embaixo, o que que eu faço? Passo cola. E faço uma sujeirinha aqui em cima. Com a tesoura, olha o que eu vou fazer. Eu corto aqui o excesso, ó. Dobro essa parte pra cá. E essa aqui também. Olha como fica legal. Então, aqui vocês não precisam dobrar e vir com o tecido em cima. Simplesmente corta
não fica com volume e não fica parecendo quina de nada, tá, gente? Vou repetir a mesma coisa deste lado aqui. Ó, sempre pra fora, pra não sujar a boca da minha caixa. Aqui, como eu tenho aquele tecidinho, um pouquinho de cola. E também, ó, posiciono. Alinho, tá? Sempre. Passo a mão pra tirar toda a parte de ar, ou de bolha, qualquer coisa parecida. Sempre puxando a fita para ela dar compressão ao material. Ó, terminando. Opa, tô esquecendo da pecinha aqui. Passo cola novamente, ó. Uma sujeirinha. Olha, de novo. Encosto o copo, dobro essa pontinha. Eu vou cortar, a fita ficou um pouquinho maior, senão ela vai pro fundo da peça e não vai ficar legal. Olhem só, aqui atrás eu não preciso de acabamento nenhum, tá? Por quê? Vai ser onde a gente vai colar ele atrás da capinha. Aqui, gente, pra fazer a capa, como que eu penso? Vejo que eu quero deixar de seixa aqui dos lados, né? De espaço aqui. E na altura dela aqui, eu deixo 1 milímetro maior do que a minha caixa original. Então, pra minha capa, ela tá rente aqui, passando aqui 1 milímetro, tá? Faço a lombada na mesma altura que eu tô trabalhando de lombada aqui. A próxima capa também tem o mesmo tamanho que essa. E aqui mais uma lombada, exatamente na mesma largura que a minha lateral, tá? E aqui à frente eu posso fazer arredondado, chanfrado, fazer de qualquer jeito. Aqui vocês podem observar, a gente trabalha muito, gente, com esse kit aqui de gabaritos. Isso aqui há anos, há quase 10 anos, eu fabrico isso daqui, tá? E isso daqui é ferramenta chave e peça fundamental para todos os kits que a gente desenvolve, tanto para cartonagem quanto para encadernação, que é 2 por 6, 1.7 por 3 e 1,5 por 3. Então aqui, na hora que eu peguei o papel craft, né, aqui, por que eu não usei só um pedacinho de craft e coloquei aqui e um pedacinho de craft eu coloquei aqui para unir todas as coisas? Gente, porque eu quero a minha virada toda arredondadinha e não quero sentir a saliência do papel. E se, por exemplo, eu usasse um tecido claro, ele iria também modificar a cor, porque aqui estaria amarelo do papel e aqui estaria mais acinzentado do papelão. Então, toda vez que eu quero uma lombadinha arredondada, o que eu vou fazer? Eu colo tudo numa tira de papel craft, depois que eu colo, eu tiro o excesso do craft. Então, assim, não corro o risco de modificar a cor e não tenho nenhuma saliência de emenda, tá? Isso é muito importante. Aqui, entre a primeira capa e a lombada, eu usei o gabarito de 3 milímetros aqui. Na segunda, a mesmo gabarito de 3. E na terceira. Por que que nessa última eu usei o gabarito de 6 milímetros? Porque, gente, ele vai acabar tendo duas partes, olha, como se essa partezinha aqui depois entrasse aqui. Então, aí a hora que vira o tecido, ela vai dar uma certa repuxada. Então, ele vai ficar bonitinho pra mim, como espaço suficiente pra ela não ficar querendo abrir a boca, ok? Então, vamos lá. A gente vai passar cola aqui do lado do papel craft. Novamente, umedecendo bem o nosso rolinho, para que a gente não tire toda a cola que tem nele e ele entre em ponto mordente muito rápido. Ó, bem esbranquiçado. Como eu sempre falei, não é a cola que faz manchar, e sim o meu manuseio que faz manchar o tecido. Outro detalhe importante, gente, toda vez que vocês estiverem trabalhando
com peças que a frente vai virar sobre a peça, vocês têm que colar o tecido de ponta cabeça, porque a hora que você voltar ele fica na posição correta. Se vocês colarem o tecido no sentido normal, o que vai acontecer? Quando você virar, o seu tecido vai ficar de ponta cabeça. Então tomem cuidado com essa parte de tecido que vocês deixam a posição, tá? Isso é algo que a gente precisa ficar de olho mesmo, para não fazer nada errado. Aqui, eu tô cortando com gabarito de 1,5. Ó. Com a cantoneira, aqui eu posso colocar e fazer o chanfro de 45 graus. Aqui eu posso usar a cantoneira e aqui? De jeito nenhum. Isso daqui, nem pensar. E nem aqui. Por quê? Porque aqui eu não tenho um ângulo de 90 graus, gente. Então, toda vez que vocês trabalharem com cantos que não tem ângulo de 90 graus, o mais correto de vocês fazerem é esse corte aqui, ó. De pegar a peça, dobrar, tá? Como se ela já tivesse colada e fazer isso aqui, ó. Tá? Então, ele vai ficar como se fosse em formato de um V. E aqui já tem a sobra para esconder a quina do papelão, ok? Ó, não sei se dá para vocês verem. Aqui a mesma coisa, olha, eu vou dobrar como se eu já estivesse colando aqui a peça. E aqui eu faço isso aqui, ó, a tesoura bem rente, para fazer exatamente o formatinho da minha peça aqui. Olha como que fica, tá bom? Por qual aba a gente vai começar a virar? Se a frente da minha caixa, gente, é essa peça aqui e essa aqui, eu sempre vou começar a virada das abas pelo lado oposto a ela. Por quê? Pra não aparecer essa emenda, olha. Tá vendo, ó? Aqui acaba aparecendo a emenda daqui. E se eu faço do lado oposto, a emenda aqui fica pro lado oposto. Então, ela fica com acabamento mais bonito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar cola. Aqui, na parte do encalhe, eu passo um pouquinho de cola também. Ó, bem aqui. Faço a sujeirinha nas quinas. Ó. E com a espátula, toda vez que o meu encalhe estiver pro lado de dentro, eu vou começar a virada das abas pelas pontas externas. Por quê, gente? Porque eu acabo tendo uma folga maior aqui. Então, o que eu faço? Aqui eu dou uma leve descida. E daí eu tenho espaço suficiente para trabalhar com tecido, ó, embutindo ele aqui com mais facilidade, porque eu deixei a sobra do tecido vir de fora para dentro, tá? Aqui a gente faz aquela fechadinha e aqui também, ó, eu encosto na espessura, desço e aperto, para que aqui na espessura desse papelão, olha, fique bem coladinho o tecido, ele não fique aberto e ao mesmo tempo, aquela minha puxada que eu dei com a espátula, ele chanfra um pouquinho desse tecido aqui também. Aqui a mesma coisa, ó, passo cola na espessura do papelão, sujo os encalhes, sujo aqui, ó, as pontinhas novamente, tá? Então, não preciso pegar cola pra sujar essas pontinhas. E começo de novo, ó, das pontas pra dentro, ó. Tá vendo que aqui eu tenho uma sobra e aqui eu tenho outra? Então, por conta dessa sobra, eu consigo trabalhar colocando o tecido um pouquinho dentro delas, sem descolar ele dos lugares que eles precisariam estar, tá bom? Aqui, novamente, ó, eu encosto na espessura, empurro e desço. E aqui, da mesma forma. Agora, eu não posso passar cola agora sobre esse tecido, então a gente vai contornar. Ó, passo também a sujeirinha e sujo aqui, ó. Porque da hora que eu virar, eu não tenho ponta sobrando em lugar nenhum. E o meu chanfro fica todo bonitinho, tá? Aqui embaixo a mesma coisa, eu contorno o tecido, ó. Contorno aqui, acompanho esse tecido aqui e faço a minha sujeira, ó. Desde a pontinha pra fora e desde a pontinha pra fora. Por quê?
Se eu passar cola aqui, ele pode manchar e o tecido que vai subir não vai cobrir todo ele, tá bom? Ó, fica assim. Olha só. Que bonitinho. Então assim, gente, é uma caixinha muito simples. O pessoal com essa caixinha faz assim várias caixinhas para cartão de visita. Uma coisa só que eu não aconselho é vocês desgastarem o papelão e colocar aqueles ímãs embutido. Por quê? Porque se tiver alguma coisa de peso aqui dentro, ele pode escapar, tá? Então eu aconselho que seja aquele botãozinho lá mesmo, tá? Que eu vou estar pegando agora pra gente poder colar. Antes disso, a gente vai fazer a parte do acabamento. Pro acabamento da peça, eu gosto de deixar recuado do tamanho da capa no mínimo 3 milímetros em volta. Então, se vocês repararem, olha, ele tá exatamente, ó, quase 4 milímetros em volta aqui. Então, tá vendo, ó? Eu sempre vou deixar ele recuado, por quê? Porque ele tem que ficar dentro, olha, da minha caixa. Por quê? Porque a hora que eu fechar a minha peça, essa parte do acabamento, ela não vai aparecer do lado externo da caixa, ok? Esse daqui, exatamente a mesma coisa, olha só. Aqui também, eu colei centralizadinho, ó. Vou cortar aquele excesso, ó, dessa forma, porque eu não tenho ângulo, né? Vou passar cola. E aqui eu também vou passar cola nesse tecido. Vou virar com a espátula somente na parte onde tem papel cartão. E aqui, gente, eu vou virar com a própria mão. Por quê? Porque esse acabamento aqui, esse tecido tá tão grande. Porque essa lombada não vai ser colada na caixa. Então, esse tecido precisa vir até aqui embaixo, tá? Aqui, às vezes, pra vincar ele todo certinho, o que eu costumo fazer? Eu pego uma régua, deixo ela bem posicionada no final do gabarito. E com a pontinha do agulhão, eu faço esse vinco, ó. Porque a hora que eu passo o meu rolinho aqui, ó, sujando tudo, venho aqui com a espátula só onde tem papel, a mão, ó, ela já puxa e já vai deixar no lugar certinho, onde eu preciso deixar. Então não fica feio. Então um detalhe que é importante é que se vocês também estiverem trabalhando com tecidos claros, cortem a sobra do tecido exatamente no mesmo tamanho. Por que cortar no mesmo tamanho? Porque se causar alguma sombra, essa sombra vai estar totalmente reta e bonitinha. Porque, ó, ele vai ser colado exatamente aqui. Então, agora eu vou pegar o meu botão de imã pra gente poder dar continuidade, ok? Só um minutinho, pessoal. Então, olha só, pessoal. Eu peguei botão de imã. Esse daqui eu gosto muito de trabalhar com ele, porque olha só, eles quase não têm espessura, tá? Então ele é muito fininho. Então eu gosto muito desse tipo daqui. Quem quiser, também tem no nosso site, no www.liartesartesanatos.com.br, tanto na cor ouro velho quanto níquel, tá? Então aqui ele também vem com 2 gabaritos. Então o que eu vou fazer? Eu vou determinar onde eu quero que fique o meu botão. Isso quem define é vocês, não existe regra, tá? Pra esse botãozinho aqui. Eu vou riscar, ó. Eu vou riscar aqui e vou riscar aqui. Riscando, eu vou pegar a ponta do estilete e vou cortar exatamente onde eu risquei, ó. Tá cortado, tá? Então, vou primeiro colocar a parte superior do meu botão, ó. Normalmente, a gente coloca essa parte aqui, põe aqui e abre as perninhas. Nesse aqui eu não vou fazer isso porque não tem essa necessidade. É diferente da peça trabalhada em tecido, tá bom? Vou fazer isso e vou passar cola em toda essa parte aqui do meu acabamento, tá? E em toda essa parte aqui da minha peça. Na parte do acabamento eu vou passar nessa parte aqui inteira, já vou mostrar pra vocês. E onde tem o tecido dobrado. Ó, passei cola aqui, em toda essa parte aqui e aqui. Agora aqui, eu vou passar dentro do encalhe.
que seria coifa, como todo mundo fala, né? Aperto bem aqui. Tiro o excesso. E vou colocar final do papel com o final dessa capinha. Então, eu faço isso aqui, olha, para poder enxergar e ver que realmente está final com final. Tiro todo o ar do meu botão. Aqui, eu também não costumo usar fita crepe. Ó. Aqui nessa parte daqui. Aqui eu posso cortar um pouquinho, ó, porque ele também não precisa descer tanto. Ó. Ó, desço aqui. Tá vendo, olha? Os encalhes ficam bem bonitinhos, então aqui eu posso usar a espátula para poder apertar, pra ficar bonitinho, olha só. Ela dobra bonitinho. E aqui eu só vou continuar apertando um pouco. Dificilmente, gente, eu vou ficar enchendo isso aqui com fita crepe. Porque é algo que eu falo muito para as alunas. A fita crepe para mim é quando eu consigo usar, tá? E que ela comprima, aperte. Quando ela faz essa função de repuxar, eu não gosto de usar. Eu prefiro vir e apertar com a mão mesmo, tá bom? Mas isso, cada um tem um jeito de trabalhar. Aqui eu estou fazendo do meu jeito, tá? Aí, a hora que eu faço isso aqui, antes de colar este acabamento aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar minha caixinha aqui dentro, para que ela fique exatamente onde ela vai ficar quando colada, porque agora eu preciso marcar aonde vai ser esse meu botão. Certo? Então, o que que eu faço? Eu pego um pedacinho de fita crepe, ponho mais ou menos na altura que ele vai dar. E olha só. Eu pego uma canetinha. Ó. Pego uma canetinha aqui, eu risco a ponta do meu botão. Eu alinho toda a minha peça, ó, desde aqui de trás. E ela aqui, ó, alinho aqui e alinho ela na altura aqui da capa e aperto. Quando eu aperto, já secou. Na realidade, ele fica meio que carimbadinho aqui, ó, quando a gente faz isso e aperta. Ó, fica carimbadinho aqui. Eu só vou fazer isso aqui mais fortinho. Vou pegar o gabarito novamente. Ó, posiciono aqui, risco aqui dos lados e faço novamente o corte, olha. Feito isso, a gente se certifica que realmente cortou, ó. Tiro a fita crepe e coloco a outra parte do botão. Olha lá. Aqui da mesma forma, eu vou abrir a peça. Feito isso, vou passar cola em toda essa parte aqui do tecido, só do tecido a cola, ó. Pego aqui, ó. E aqui eu ponho a cola com o rolinho. Por mais aqui para vocês poderem ver. Ó, passo cola só nessas 3 partes. E aqui faço um pouquinho de cola aqui no encalhe e espalho bem. Novamente, eu pego a peça final, ó, com o final da capa. Alinho para que ela fique realmente onde eu quero que ela fique.
Aqui, seguro, ó. Parte colada, a parte sem cola. Também vou tirar um pouquinho aqui, porque ela também não precisa estar muito grande. E aperto aqui. Tiro todo o ar em volta aqui do meu botão, né? Porque sempre fica. Ó. E deixo ele bem acomodadinho aqui, olha. Tá? Qual o próximo passo agora? Colar o fundo da minha caixinha. Quem quer, pode pegar uma caixinha dessa, fazer de bolsinha. Gente, dá pra fazer isso aqui de inúmero jeito, de inúmero jeito. Aqui, eu geralmente uso cola branca no fundo da peça. Para o vídeo não ficar tão demorado, o que eu vou fazer? Eu vou colar, aqui é a minha dica sempre de tirar fita crepe, né, gente? Eu nunca tiro fita crepe com a unha. Então aqui, pra gente não prolongar mais, eu vou usar a minha colinha instantânea número 3, tá? Eu gosto muito de usar essa cola quando eu tenho muita produção pra fazer, ou quando eu tô com pressa de alguma coisa. Gente, passa um pouquinho dela. Se eu não estivesse gravando, eu passaria a cola normalmente aqui, tá, gente? Esperaria secar. Sou meia louca, né? Eu faço isso depois saio limpando aqui a mão. Então, olha só, a parte que vai ficar, ponho ela toda alinhadinha. Vejo se as minhas laterais estão iguais. Se as minhas laterais estiverem iguais e minha lombadinha lá no fundo, olha, eu posso apertar minha caixa. Então, aperto aqui, abro. Aqui eu não ponho fita... Opa, andou. Deixa eu ver. Ok. Aqui, gente, eu não passo fita crepe, tá? Por que eu não ponho fita crepe daqui pra baixo? Eu prefiro segurar pra boca da caixinha não abrir, ok? Minha maior preocupação é aqui, ó. Se ela vai ficar bem coladinha aqui. Porque essa parte aqui vai ficar totalmente visível. Então, ela não pode ficar separada da minha peça. Seguro aqui um pouquinho. Coisa de 2 minutinhos, 3, não mais que isso também. E aqui a mesma coisa, olha. Passo um pouquinho de cola aqui. A cola branca mesmo, tá? Eu só estou colando com essa cola aqui por conta realmente do tempo do vídeo. Ó. Levanto. E aqui. Gente, quem gostou desse tecidinho, esse tecidinho aqui é da Sereníssima, do meu amigo Afonso Franco e do meu fofo Eduardo, tá? É tecido Sereníssima, então quem gostou da estampa, entra no site deles, compram, tem outras variações de cores com fundo azul, fundo verde e tantas outras. Eu adoro esse tecido. Outro dia fiz uma bolsa com ele, ficou super lindo, amei de paixão. Olha só, gente, que caixinha mais fofa. Tá vendo, olha? Então, ela fica totalmente bem acabada. Eu fecho, olha. Então, aqui aquele botãozinho, ó, ele deixa tudo nivelado. E ele não fica tão alto. Vocês estão vendo? Ó. Abro. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da pecinha. É uma peça simples, mas assim, uma maneira rápida de fazer, uma maneira que vocês podem aproveitar aí o restinho de papelão de vocês. Outro detalhe que é legal, eu fiz muito dessa caixa um pouquinho mais alta e um pouquinho maior para dentista do meu filho, que foi a doutora Carol. Ela, no aniversário dela, ela deu de presente para os amigos uma caixinha contendo um kit dental, a mini escova, a mini pasta de dente e com também aquele fio dental dentro da caixinha. Então fica uma caixinha bem prática, até para vocês guardarem
dependendo do tamanho que vocês façam, a parte de acessórios, né? Olha, eu quero levar alguma bijuteria, eu quero fazer para guardar pendrive, enfim, gente. Vocês podem usar isso daqui para as mais variadas funções. É um jeitinho bacana e bem legalzinho aí de fazer aproveitamento de peça, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, compartilha com a amiga, porque de repente a dica que serviu para você pode servir para ela também. E aí vocês também vão ajudando a gente a poder crescer com o canal, para poder levar sempre mais coisinhas novinhas para vocês. É coisa muito simples, eu sei que muita gente vai falar, nossa, que besteira, Lê, que você ensinou. Mas a gente também tem que pensar nas pessoas que estão começando agora, né, gente? Que não tem aquele acesso a material ou não entendem direito as coisas. Então não adianta eu vir com caixa mirabolantes que elas também não vão fazer. E também não vai ser vendável. Ok? Fiquem todos com Deus. Super obrigada pela companhia. E espero que vocês tenham gostado. Beijão, gente!